Olá, meu povo querido, que saudade! Uma semana sem vídeo do canal Amado Fla. Tava morrendo de saudade de vocês, senti uma vontade imensa para entrar em contato, mas por motivos de saúde não pude fazer vídeo essa semana. Fui parar novamente no Hospital Advent Health em Orlando, só que dessa vez foi diferente do ano passado. Nessa mesma época do ano passado, eu infartei aqui em Orlando, tive que ir para a emergência lá do hospital. Dessa vez foi devido a uma infecção urinária brabíssima que peguei e fiquei 3 dias e meio internado no hospital. Tive alta, vim para casa na sexta-feira, continuarei o tratamento com antibióticos domiciliar e dia 21 de julho eu volto ao hospital para saber se já foram eliminadas todas as bactérias e minha saúde volta a ficar o normal. Mas, graças a Deus, pude assistir o jogo do nosso Mengão ontem. Estava longe aqui de Orlando, um pouquinho longe, estava 2 horas de Orlando. Estava na cidade de Tampa, mas como eu saí de lá muito tarde, quando cheguei em Orlando ontem, já estava quase de madrugada, muito cansado, resolvi fazer o vídeo para vocês, meus queridos seguidores, a quem eu tanto amo, como o Amado Fly, eu também amo vocês. Então, hoje, nessa manhã maravilhosa de domingo, 13 de julho de 2025, dia que será a grande decisão entre PSG e Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, no final do vídeo, eu queria que vocês, nos comentários, colocassem para quem vocês vão torcer. Eu, por exemplo, eu sei que o PSG é favorito, mas eu vou torcer para o Chelsea. Vou torcer para o Chelsea, que aí a gente tira uma ondazinha, né? Se o Chelsea ganhar, o Flamengo venceu do campeão. Aí seria ótimo o Flamengo, né? Tirar uma ondazinha. Mas o importante agora é o nosso Flamengo. O nosso Flamengo que ontem passeou no Maracanã. Que vitória tranquila, que massacre. Parecia que não tinha adversário. O grande São Paulo virou um timinho, pequenininho, acovardado, jogando na retranca. Mas eu entendo que a maioria dos times do Brasil contra o Flamengo vão ter que jogar assim, porque a metodologia de jogo do Felipe Luiz impõe ao adversário que se retranque, que o Flamengo fica lá martelando o tempo inteiro até conseguir fazer o seu gol. E ontem, se não fosse o goleiro do São Paulo, Rafael, meu amigo, já era para estar no primeiro tempo uns 3-4-0 para o Flamengo. Ontem ele estava inspirado. Aliás, todos os goleiros aí, quando jogam contra o Flamengo, vêm com uma disposição, com uma vontade incrível, né? E o Rafael, no primeiro tempo, foi o grande nome do jogo, evitando 2 golaços do Léo Ortiz. Um, inclusive, ele espalmou, ainda bateu na trave, voltou nas costas dele. Ele, com muita sorte, além de ser um bom goleiro, ainda teve sorte que a bola bateu nas costas e não entrou. O zagueiro chegou na hora e tirou. Então, depois de uma jogada maravilhosa do Wesley, que saiu riscando todo mundo, rabiscando para lá, rabiscando para cá, entrou na área, deu de canhota no cantinho. Falei, agora a bola entra. Ele foi lá com a pontinha do dedo e conseguiu desviar para escanteio. Então, o primeiro tempo já foi um primeiro tempo que mostrou que o Flamengo queria partir para cima do São Paulo com vontade, estava com saudade e queria mostrar aos seus torcedores que o Flamengo não à toa é o líder do campeonato e continua líder. Segue o líder, continua líder. Bom, vamos falar de tudo que aconteceu nesta partida. Vamos falar nesse vídeo também uma coisa muito importante sobre o desabafo do Felipe Luiz, no caso Pedro. Foi bom para nós torcedores, que ainda defendíamos o Pedro, ficarmos sabendo na realidade o que aconteceu. Não é? Na coletiva ele não poupou críticas e foi muito claro, falando com todos os repórteres, respondeu a todas as perguntas e deixou muitas dúvidas que nós torcedores tínhamos
ele tirou essas dúvidas todas. Vamos agora esperar o que vai acontecer. Voltando ao jogo de ontem. Primeiro quero dizer que nós que criticamos tanto o Luiz Araújo, né, porque entregou a paçoca no Mundial, ontem ele foi nota 10. Não tem nota menor do que 10 para dar para o Luiz Araújo. Como sempre, com aquela mesma raça que ele tem, mas eficaz nas finalizações, jogando no meio de campo, na ponta direita, ajudava, voltava para ajudar o Wesley na defesa. Partidaço do Luiz Araújo. Fez um golaço. Aí não tinha mais, né? Nem dois Rafael para poder pegar aquela bola no ângulo. Aquele tipo de jogada que ele gosta de fazer, principalmente contra o São Paulo, seu ex, né? A lei do ex sempre funciona. Ano passado também ele fez um golaço também no Rafael. Muito parecido. Então, gente, foi muito merecido essa vitória do Flamengo. Olha, eu destaquei Luiz Araújo, mas vamos colocar que a maioria dos jogadores tiveram nota quase 10. O Alan, um monstro no meio de campo. Vocês torcedores, nós. Bom, nós não vou me incluir porque eu nunca critiquei o Alan. Eu sempre defendi o Alan e achava muito agressivas as reclamações que a torcida fazia contra o Alan. Você pode ver meus vídeos anteriores. Eu sempre achava que o Alan entrava bem, depois que ele veio daquelas contusões, veio recuperado, desde a época que o Felipe Luiz voltou ao Flamengo para ser treinador de futebol profissional, que ele era treinador do Sub-17 e do Sub-20, ele começou a escalar o Alan, começou a dar força para o Alan, e o Alan com o Felipe Luiz realmente está atingindo aquela forma que ele tinha antes no Atlético Mineiro. Então, gente, eu destaco o Wesley também, voou ontem. Como jogou o Wesley ontem? Tomara que não tenha sido a última partida dele, porque os empresários estão lá, ó, tentando negociar ele de qualquer maneira nessa janela de transferência, nessa janela que abriu agora, né? Agora é todos os empresários em cima do Flamengo. Querem levar o Léo Ortiz, já levaram o Gerson, querem levar o Luiz Araújo, querem levar o Wesley, todo mundo em cima. E agora o caso Pedro, né? Mas esse vamos deixar para o final do vídeo para explicar direitinho o caso Pedro. Bom, gente, então eu destaquei o Alan, destaquei o Wesley, destaquei o Jorginho, que segurança no meio de campo. Sinceramente, o Gerson ontem não fez falta não, velho. A gente vendo o Jorginho jogar tão vertical, tão simples, sem muita driblezinho para lá, driblezinho para cá, para a bola, não, ele não é de parar a bola não, meu amigo, ele é de dar continuidade no jogo. Então, não senti falta do Gerson ontem. O meio de campo estava perfeito. O Arrascaeta está indo um pouco aquém, o Arrascaeta ainda destoando da equipe. Creio eu que seja por problema físico, porque futebol ele tem, todos sabem. Gente, e o Bruno Henrique? Que disposição estava o Bruno Henrique ontem, fazendo jogadas de efeito, driblando, botando bola dentro das pernas dos zagueiros do São Paulo, deixando a defesa do São Paulo maluca. O Plata correndo de um lado para outro, feita aquele motorzinho, né, como a gente chamava antigamente o Liminha do Flamengo, os mais saudosos, né, era o chamado de o carregador de piano. Como jogou também o Plata ontem, correndo na barbaridade. O Léo Ortiz cometeu uma falha durante a partida, mas quando ele partiu do meio campo à frente, ele deu 2 chutaços, 2 defesas maravilhosas do goleiro Rafael, inclusive uma batendo na trave. Cara, olha, eu acho que o único ponto fraco ali mesmo do Flamengo ontem foi o Cebolinha quando entrou. O Cebolinha continua o mesmo, entrou no finalzinho do jogo, nada apresentou. O garoto Wallace entrou e com a sua estrela, que sempre brilha, né? Marcou um gol para sacramentar a vitória do Flamengo por 2-0, que ainda foi pouco, pelo que o Flamengo apresentou, ainda foi pouco. Mas o Cebolinha ainda deve muito ainda, o Cebolinha nota bem. A nota triste do jogo, 2. Uma menos triste foi a lesão do Alexandro logo aos 6 minutos, que obrigou ao Felipe Luiz fazer a primeira substituição da partida com 6 minutos de jogo. Entrou Ayrton Lucas, entrou com a disposição, com vontade, correndo.
mas sofreu uma contusão tão séria, tão feia de se ver pela televisão, o corte profundo na canela, aquele sangramento. Ele ainda levou pontos ali no próprio Maracanã e dali teve que ir para o hospital e vai ter que fazer uma cirurgia. Tomara que não tenha dado fratura, porque o Ayrton Lucas vira e mexe, está no departamento médico, vira e mexe, tem contusões, mas ontem foi violento. Eu não vou culpar muito o jogador de São Paulo, que foi um choque. Os dois entraram muito duro, tanto o Ayrton Lucas como o jogador de São Paulo. Só que o Ayrton Lucas levou a pior. Peço a Deus que ele se cure o mais rápido possível, porque o Flamengo ficou sem 2 laterais esquerdos. Mas como o Felipe Luiz conhece tão bem esse elenco, ele colocou quem? Varela. E por coincidência, mais uma vez deslocado para a lateral esquerda. Ele jogou tão bem que a partir da entrada do Varela, o Flamengo conseguiu marcar os 2 gols. Um golaço do Luiz Araújo e um gol de oportunismo do Wallace Ian, numa jogada maravilhosa do Luiz Araújo. Então, gente, eu selecionei aqui, num resumo, as principais vocês gostam que eu dê nota, né, para os jogadores. Então, vamos lá, vamos enumerar, um por um. Rossi. Aí eu falei que o Cebolinha foi o mais fraco da partida. O Rossi eu incluo também, que o Rossi não teve nenhum trabalho e quase que entrega também a paçoca. Por isso que eu vou dar nota 5 para ele. Porque o Rossi, com aquela mania de sair tocando para o lado, devagarinho, ficar esperando o atacante quase chegar em cima dele para ele soltar a bola, ele deu uma bola no pé do atacante André Luiz do São Paulo. Sorte que o atacante do São Paulo não estava no dia inspirado e deixou a bola fugir. Então o Rossi, a única participação que ele teve na partida foi essa jogada bizonha que quase que ele entrega o ouro. Eu tomo nota 5. Wesley, nota 8. Jogou uma barbaridade. Ortiz e Léo Pereira, como sempre, os dois, nota 7. Alexandre sem nota, só jogou 6 minutos. Ayrton Lucas, enquanto esteve em campo, ficou até o princípio do segundo tempo, nota 7. O Alan, eu daria nota 9 para o Alan ontem. Como correu, como jogou, como superou o Pulgar. E não foi tão brucutu quanto o Pulgar. Não levou cartão amarelo, então já foi uma grande vantagem. Rascaeta também eu vou dar uma nota 6. Rascaeta também não foi muito bem. Luiz Araújo, nota 10. Não tem como tirar nem um décimozinho dele. Nem um 9,9. Nota 10. Plata, pela correria, pelo empenho, pela entrega, nota 8. Bruno Henrique, vou dar 9 também, a mesma nota que eu dei para o Alan, porque depois do Luiz Araújo, os grandes nomes foram realmente Alan e Bruno Henrique, nota 9. O Alan Cian, eu vou dar nota 8, só jogou 8 minutos, mas fez o segundo gol, entrou com oportunismo, garoto de ouro. De La Cruz também entrou no finalzinho, eu vou dar nota 7, porque ele manteve o padrão do Jorginho. O Jorginho saiu cansado. O Cebolinha, como eu já falei, para mim o mais fraco, junto com o Rossi, nota 5. O Varela também eu vou dar nota 7, que entrou dando uma segurança tremenda ali na lateral esquerda, que não é a sua posição. E o Flamengo, no final, teve 17 finalizações contra 3 do São Paulo. 6 chutes a gol contra 0 do São Paulo. Olha que esquema maravilhoso tem o Felipe Luiz. 60% de posse de bola. Então, gente, não tem como o Pedro reclamar, não. Não tem como o Pedro reclamar, porque o Felipe Luiz foi muito claro na coletiva. O que aconteceu com o Pedro durante a semana, nos treinamentos, foi a má vontade do Pedro. A má vontade de se empenhar. Começou a alegar que estava com dores aqui, dores ali, dando uma de migué. E o Felipe Luiz é sério, com ele não tem esse negócio, porque foi ex-colega de profissão, que ele vai passar pano. O Felipe Luiz não passa pano. E ele sempre avisa, só joga do meu time quem treina bem. Essa história de treino é treino, jogo é jogo, para o Felipe Luiz não, é diferente. Treino é jogo.
Então, se o cara não treinar bem, ele não vai jogar. Tem que se empenhar nos treinos, tem que garantir, tem que mostrar por que esse salário que ele ganha, tem que suar em campo. É a mesma coisa que o trabalhador. Aí o trabalhador fala, eu sou o melhor, não vou me empenhar, deixa os outros trabalharem por mim aí. É mais ou menos o que o Pedro está fazendo. Então, o negócio está ficando muito sério. Os empresários do Pedro ontem, por coincidência, já estavam lá no vestiário, já querendo apresentar propostas. Eu já não sei se eles estão incentivando o Pedro a não se matar nos treinamentos para forçar o Flamengo a vender. Muita coisa vai acontecer durante essa semana. E eu estou aqui pronto para, se vier alguma novidade, alguma contratação nova, ou principalmente algum assunto novo sobre Pedro, eu faço um vídeo de urgência para deixar vocês, meus seguidores, atentos a tudo e sempre sabendo de tudo que se passa no nosso Clube de Regatas do Flamengo. Agora, por favor, vamos se inscrever no canal, o canal precisa subir, vamos compartilhar com os amigos, dá o like, é de graça, não custa nada. Acionar o sininho da notificação é muito importante para vocês receberem a comunicação do YouTube sobre o meu canal. E também o principal agora, o comentário final. Eu quero que vocês comentem. Vocês estão a favor do Pedro ou vocês estão a favor do Felipe Luiz? Vocês vão torcer para o Chelsea ou vocês vão torcer para o PSG? Se inscreva aí, comente. E eu quero ver a opinião de vocês, que é muito importante. Até o próximo, se Deus quiser.